Fala galera, graça e paz, Angelito na área, gravando mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje, o tema é um pouquinho inusitado. O tema de hoje é Jesus, o técnico de TI de milagres. E o tema é meio que provocativo, parece um pouco meio desconexo. A princípio parece até uma heresia, mas fica comigo até o final do vídeo para que você possa ter aí realmente uma fundada opinião. Não julga ainda o livro pela capa. Já há algum tempo eu tive meditando sobre esse tema para poder compartilhar com vocês. E eu já trabalhei na área de call center e algumas vezes era necessário chamar o técnico de informática. Então nós abríamos o chamado, entrávamos em contato com a área responsável e em breve a área nos encaminhava um técnico. Era muito engraçado porque em algumas das vezes nós tínhamos um problema a ser resolvido na máquina, no computador. Porém, ao técnico chegar, nós íamos mostrar a esse técnico qual que era o problema e o problema simplesmente havia desaparecido com a chegada do técnico. Nós ficamos até um pouco envergonhados, porque ele acabava chegando ali em vão. E só dele chegar o problema se resolvia e ele acabava indo embora. Ou quando não, uma outra situação de nós tentarmos ao máximo resolver aquele problema, para não chamar o técnico e não acontecer algo como isso, de ele chegar e o problema se resolver sozinho e nós ficarmos envergonhados. Então nós tentávamos de várias formas resolver o problema por nós mesmos e acabávamos não conseguindo. E com toda aquela dificuldade de conseguir resolver aquele problema, o técnico chegava e com muita simplicidade, às vezes 2, 3 toques no mouse, ele resolvia aquele problema. E assim eu vejo algumas características semelhantes com a maneira de Jesus agir em seus milagres. E eu até separei alguns aqui para compartilhar com vocês. Como é impressionante a forma que Jesus age. Muitas das vezes, quando Jesus chega, nós não precisamos sequer relatar aquilo que temos de problema a Ele, aquilo que nós necessitamos, mas só da presença dele já se faz o milagre. Assim aconteceu com Zaqueu. Eu vejo na história de Zaqueu algo interessante, que Jesus chega, vocês já conhecem toda a história. Ao passar por aquela figueira brava, ele avista Zaqueu que estava na árvore, pede para Zaqueu descer e diz que vai à sua casa. Quando ele chega à casa de Zaqueu, de imediato acontece uma mudança, e uma mudança para melhor, acontece um milagre e uma conversão genuína de caráter daquele homem, que outra hora só pensava em dinheiro, outra hora defraudava os mais pobres, e agora tem uma conversão, mesmo sem Jesus falar nada, sem Jesus questionar ele de nada, sem Jesus tocar nele ou perguntar ou pressionar ele a nada. Só da presença de Jesus causa uma conversão genuína naquele homem que fazia tudo de errado. Só pensava em dinheiro, só pensava em riquezas, defraudava. Eu acredito que ele defraudava algumas pessoas, principalmente os mais pobres, porque ele diz: se alguém eu defraudei, se alguém eu roubei, eu restituo 4 vezes mais. E geralmente quando meu filho chega e já pedindo desculpa para mim é porque alguma coisa ele fez de errado. Então assim eu entendo que com Zaqueu também não é diferente. Então quando ele já se apresenta a Jesus falando: se alguém eu defraudei, eu devolvo quadruplicado, eu entendo que alguma coisa de errado ele fez. Mas a conversão dele é genuína porque se vê com ações. Então
aquilo que ele pensava só em dinheiro, ele diz, tudo que eu tenho, metade eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu defraudei, eu devolvo quadruplicado. Então eu vejo realmente só na presença de Jesus ali uma mudança genuína, uma mudança de caráter. Ali é onde precisava ser curado, onde precisava ser tratado, com a presença de Jesus, já foi solucionado. Eu vejo também um outro caso como do endemoniado gadareno, ao qual Jesus passa por Gadara e encontra com aquele homem, e os demônios que ali estão naquele homem já questionam a Jesus: o que temos contigo? E aquele homem não tem poder nenhum de falar, de fazer, porque ele está possesso. Mas eu vejo algo interessante, que é só de Jesus chegar, os demônios se agitam e pedem para sair. Pedem para poder ir para a manada de porcos. E somente com a presença de Jesus, mesmo aquele homem sem poder pedir, sem poder falar, por estar possesso por demônios, ele é liberto. Só com a presença de Jesus. E muitas vezes nós achamos que só a presença não basta e às vezes tem que ter alguma ação. Mas nós achamos que o que Jesus vai fazer tem que ser algo complexo, tem que ter um toque, tem que ter uma oração. E Jesus, ele age de formas muito simples. E tudo que ele faz é simples, mas com grande eficácia. E aí eu vejo no caso de um leproso, o qual chega a Jesus e fala: mestre, se tu quiser que eu seja limpo, se eu quiser, o Senhor pode me limpar. E Jesus só fala para ele: ser limpo. E talvez aquele leproso, ele esperava que Jesus tocasse, que Jesus fizesse alguma oração, que Jesus fizesse algo diferente. Mas Jesus só libera uma palavra sobre a vida dele: ser limpo. E com toda a simplicidade, com todos aqueles problemas que aquele leproso tinha através da lepra, de ser excluído, de ser tratado como imundo, de não poder tocar as pessoas, de não poder conviver em sociedade, com uma palavra liberada da parte de Jesus, ele é curado. E ainda vejo, para finalizar, um último milagre que acontece com a filha de Jairo, ao qual ela está muito adoentada. Jairo se prostra diante de Jesus. Jesus está indo à casa de Jairo. No meio do caminho, a mulher do fluxo de sangue é curada. E ainda antes de chegar à casa de Jairo, as pessoas falam: não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu, não tem mais jeito. E muitas vezes a gente acredita que é assim, que o nosso problema não tem mais jeito, não tem mais solução. E por termos feito de tudo, tentado de todas as formas, nós não acreditamos mais na solução. Mas aquilo que pra gente é um problema imenso, que é algo grandioso, para Jesus é algo muito simples. E Jesus fala: não, somente crê. A menina não está morta, ela dorme. E aquilo que para todos é uma morte, é algo irreversível, para Jesus é um sono. É como ele despertar alguém do sono, ele trazer de volta a vida. Para Jesus não tem impossível. Então, às vezes nós estamos agoniados, às vezes nós estamos desesperados, precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de uma libertação. E achamos que é algo difícil. Achamos que precisa haver algo grandioso para que isso venha acontecer. Mas assim como lá onde eu trabalhava, onde o técnico chegava e muitas vezes o problema se resolvia, ou com simples toques eles conseguiam resolver os problemas, assim é Jesus. Não há dificuldade nenhuma, não há problema que ele não possa resolver, não há nada que ele não consiga trazer de volta. Ele é aquele que muda o caráter, ele é aquele que cura qualquer doença. É ele. Ele é aquele que liberta dos demônios.
E por final, Ele é aquele que ressuscita, que traz de volta a vida. Muitas vezes você está perdido, você não sabe para onde vai, você não sabe o que faz. Mas assim também como aonde eu trabalhava, para que aquele técnico chegasse até mim, havia necessidade que eu contatasse, que eu buscasse por ele, que eu ligasse no ramal onde ele se encontrava. E assim também existe a necessidade quando nós precisamos de Jesus. Nós temos a necessidade que Ele esteja na nossa vida sempre. Mas o segredo está na busca. O segredo está em pedir para que Ele fique conosco. Pedir para que Ele esteja presente na nossa vida o tempo todo. E muitas vezes nós esquecemos de trazer Jesus para a nossa vida. Trazer a presença de Cristo para a nossa vida. E nós pensamos e fazemos e agimos de qualquer forma para tentar resolver o nosso problema. Mas o mais importante nós não o fazemos, que é trazer a presença de Cristo para as nossas vidas. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para você, porque quando Jesus chega, tem cura, tem libertação, tem mudança de caráter. Quando Jesus chega, quando a presença de Jesus chega, tem ressurreição. Acontece um milagre. Basta que tenha a presença de Jesus na minha e na sua vida. Chame Ele para sua casa, chame Ele para sua vida. Chame a presença dEle para estar contigo todos os dias da sua vida. Graça e paz.